Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, destacando informações de Bento Gonçalves e também da nossa região. Nesta edição você confere: em tempos de pandemia, Cindy Lojas lança e-books para auxiliar os seus associados para superar o momento. Câmara de Vereadores realiza amanhã sessão extraordinária para aprovar a compra de vacinas contra a Covid-19 para toda a população de Bento Gonçalves. UTI do Hospital Tacchini opera com 11% acima da sua capacidade. Dos 45 leitos, 38 são pacientes com coronavírus. Safra da uva 2021 tende a ser maior que a do ano passado, que foi tida como a safra das safras. Caminhoneiros fazem protestos na 453 contra a alta dos preços nos combustíveis. Destaques do Jornal TV Com, que inicia agora. Em tempos de pandemia e, consequentemente, de muitas restrições impostas a diversos setores da economia, o comércio de Bento Gonçalves vem se reinventando neste último ano. Embora seja sabido que a disseminação do coronavírus não acontece no comércio, o segmento tem sido fortemente afetado e algumas lojas, inclusive, fecharam suas portas. E para auxiliar os lojistas da capital do vinho, o Cindy Lojas Regional Bento vem lançando edições digitais sobre diferentes temas para que os lojistas se adaptem a essa nova fase e não tenham suas vendas paralisadas. A mais recente publicação tem como tema a teleentrega na bandeira preta. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre como os 8 e-books disponibilizados pelo Cindy Lojas Regional Bento ajudaram a manter vivos nossos negócios através dos canais digitais. Esses e-books permitiram uma melhor interação com o nosso cliente, mesmo estando com a loja física fechada. Para quem já fazia uso desta ferramenta, foi possível aperfeiçoar ainda mais. E para quem não usava, encontrou no material dicas práticas para dar início a um novo trabalho de relacionamento com o cliente que vai além do tradicional. Com essa nova forma de venda, é possível que o cliente escolha o produto sem sair de casa e receba onde desejar através da teleentrega. Acredito que vamos superar esta fase. A pandemia vai passar, mas essa nova forma de atendimento veio para ficar e complementar os nossos negócios. O e-book Teleentrega na Bandeira Preta traz dicas importantes a serem observadas na hora de adotar esta prática de vendas. O conteúdo foi pensado para ser útil a diversos segmentos, desde vestuários e calçados, materiais de construção, supermercados, farmácias e até floriculturas, entre outros. O Cindy Lojas Regional Bento já lançou outros 7 livros digitais com dicas sobre vendas, tecnologias e cuidados para evitar crimes cibernéticos. A Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves realiza nesta quinta-feira sessão extraordinária para votar o projeto de lei que autoriza o município a comprar R$ 1 milhão em vacinas para a população. O tema foi tratado ainda na semana passada em uma reunião virtual entre o prefeito Diogo Siqueira e os vereadores, para tratar sobre a possibilidade de Bento Gonçalves efetuar a compra direta das vacinas contra o coronavírus. O projeto de lei foi apresentado na sessão da última segunda-feira e será votado nesta quinta-feira, visando dar agilidade ao processo de compra. Pois então, na semana passada, o Supremo Tribunal Federal autorizou que estados e municípios podem fazer as compras diretamente, sem depender do governo federal. E não somente isso, que eles possam comprar os medicamentos, não somente aqueles ofertados pelo governo federal, desde que a Anvisa autorize no prazo de até 72 horas esses medicamentos. Isto possibilita uma atuação fortemente dos agentes públicos de todos os níveis governamentais. Faz com que o agente público não fique amarrado, dependendo somente na sua passividade de alguma ação, de alguma compra do governo federal.
Em virtude disso, o nosso Executivo Municipal encaminhou à Câmara Municipal o projeto permitindo com que o município compre no valor de R$1 milhão em vacinas. Eu peguei esse projeto e dei caráter de urgência, pulei ele na frente dos demais para que nós possamos votar urgentemente essa matéria. Amanhã, na quinta-feira, 15 horas, nós estaremos fazendo uma sessão extraordinária, sem remuneração, para apreciar, deliberar especificamente este projeto tão importante para a nossa comunidade, para o nosso estado, para este país como um todo. É muito importante também dizer e fazer algumas perguntas. Temos todas as respostas? Obviamente que não. Temos todas as certezas? Indubitavelmente que não. A certeza que nós temos é que temos sim que fazer a nossa parte. E é isso que a Câmara Municipal, amanhã, quinta-feira, estará fazendo, apreciando essa matéria, para que quando pudermos comprar efetivamente as vacinas, encontrar o fornecedor, o caminho esteja pavimentado para a vinda dessas vacinas até o nosso município. A Secretaria da Saúde de Bento Gonçalves mudou o número de telefone para o teleagendamento de realização dos testes de PCR para a Covid-19. O objetivo da mudança é dar mais agilidade ao atendimento dos pacientes na capital do vinho. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, os pacientes que estão com sintomas de coronavírus podem ligar para o número 3771-4251 para realizar o teleagendamento de testes. Após a realização de consulta e requisição médica, o paciente ou seu familiar poderá agendar o PCR pelo telefone de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 5h30 da tarde. O serviço de coleta do exame vai permanecer com os atendimentos para os grupos prioritários, como gestantes, puérperas, deficientes e idosos, os quais não precisarão realizar agendamento. As salas de coletas do PCR funcionam todos os dias da semana, das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde, inclusive nos finais de semana, no Complexo Hospitalar de Saúde, no bairro Botafogo. Teve início na terça-feira uma grande manifestação por parte dos caminhoneiros que passaram a protestar contra o aumento dos combustíveis. A mobilização aqui na região da Serra aconteceu na RSC 453, entre Farroupilha e Bento Gonçalves. Na manhã desta quarta-feira, eles voltaram a ocupar as margens da rodovia de forma pacífica, incentivando outros caminhoneiros a aderir ao movimento, que seguiu até a metade da tarde. Cerca de 150 motoristas aderiram à mobilização. Veículos de passeio, ambulâncias, cargas vivas e perecíveis não foram abordados. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual em Farroupilha, a via não foi bloqueada, embora o trânsito ficou lento na altura do quilômetro 117 da RSC 453, onde ocorreu a paralisação. Somente neste ano, a Petrobras anunciou 5 elevações no preço do litro do óleo diesel. Na última segunda-feira, dia 1º de março, um novo reajuste foi divulgado com previsão de elevação de 5,2% no preço do combustível junto às refinarias. As empresas do setor moveleiro que integram o projeto Orquestra Brasil tiveram um crescimento de 15% em suas exportações no ano passado, se comparadas a 2019. O desempenho, de acordo com o Sindimóveis aqui de Bento Gonçalves, é superior ao das empresas brasileiras não apoiadas e que fabricam os mesmos produtos. O projeto Orquestra Brasil tem a participação de mais de 50 empresas de insumos, componentes, acessórios, máquinas, ferramentas e softwares, as quais negociam parte da sua produção com 98 países. No ano passado, apesar da pandemia, 29 empresas apoiadas pelo Orquestra Brasil abriram novos mercados e 22 exportaram pelo menos um novo produto. O projeto, além de ser parceiro há longos anos do Sindimóveis, tem o apoio da Apex Brasil, a agência oficial do governo
que apoia e incentiva a exportação no país. A Paróquia Santo Antônio passou a disponibilizar uma ferramenta online para os encontros da catequese, permitindo às crianças ter início à vida cristã sem prejuízos devido à pandemia. O projeto nasceu em agosto do ano passado por iniciativa do pároco Ricardo Fontana e foi amadurecido junto à coordenação da catequese, sendo concluído no início deste ano. Então, nós estamos aqui para dizer a todos vocês da alegria que nós tivemos durante este início de mês de março de estarmos lançando o nosso portal digital de catequese. A missão essencial primeira da igreja é evangelizar. E aí, nesses tempos tão diferentes, nesses tempos atuais, nós precisamos encontrar a melhor maneira e a maneira criativa de anunciarmos a boa notícia de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus e a doutrina da igreja às nossas crianças. Nós criamos salas de encontro de catequese digitais, online, então onde as nossas crianças podem estar acompanhando semana a semana os encontros de catequese junto com o seu catequista. Nossa primeira experiência as primeiras experiências estão sendo muito positivas. Por exemplo, o primeiro encontro de 13 catequizandos, 11 participaram da sala digital no encontro de catequese. Então a gente acredita sim que devagar também os catequizandos e os catequistas vão se inteirando deste processo, mas o que importa é o essencial, que a palavra de Deus está sendo proclamada nos areópagos dos tempos atuais. Se São Paulo usou o areópago de Atenas para divulgar a sua mensagem, para anunciar o nome de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus e sua boa notícia, nós hoje temos esses areópagos do mundo atual, onde nós estamos conectados em redes digitais e assim, através dos aparelhos, dessa oportunidade que temos, pelo distanciamento físico nosso, nas nossas relações, mas a gente não está longe do coração. Então, é uma inovação da nossa evangelização, da nossa Igreja Católica, e que com alegria nós partilhamos essa nova experiência com vocês que estão nos assistindo. Neste primeiro momento, ele será utilizado como projeto piloto para os mais de 230 catequizandos da comunidade do centro. Além disso, poderá ser usada para outras reuniões e encontros digitais das pastorais e serviços da paróquia. De acordo com o pároco, o padre Ricardo Fontana, a catequese é uma das portas de entrada da comunidade de fé e, por isso, todos os investimentos são feitos para manter o vínculo entre as famílias e a vida cristã. Disponível por meio do site paroquiasantoantoniobg.com.br, a plataforma pode ser acessada por computador e também smartphone. O Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. Fofuxo, você sabia que o Brasil produz quase 80 milhões de toneladas de lixo por ano? Fofuxo, ao resgate! Com o Bote Recicla, quando acaba uma embalagem, começa um novo futuro. Em 2021, as embalagens que você retorna nas lojas Boticário serão recicladas para melhorar a estrutura de escolas por todo o Brasil. Leve a sua embalagem e faça parte desse movimento. Você retorna, o Bote recicla e transforma. Óculos de sol com grau. Aqui os seus óculos solares podem ser adaptados à sua rotina e também ter lentes de grau. Traga sua receita e confira mais essa vantagem do Mercadão dos óculos.
Mercadão, Mercadão, Mercadão dos óculos. A Multiarte, com fábrica de estofados há 16 anos em Garibaldi, conta agora com uma loja de 1.000 metros quadrados, junto à fábrica para atender você com o que há de melhor. Além da qualidade já conhecida nos estofados, conta também com salas de jantar, poltronas, puffs e móveis complementares, ótimo acesso e estacionamento amplo. Multiarte, na BR 470, sentido Bento Garibaldi, antes do Castelo Benvenuti. Fone 3451-7164. O quadro de instabilidade tende a predominar sobre a região pelo menos até o sábado. Mas não serão chuvas generalizadas, devendo ocorrer de forma isolada e em algumas cidades sequer pode se fazer presente. A sensação de abafamento vai continuar, principalmente no norte, noroeste, parte da serra e também do litoral norte. Nesta quinta-feira, a formação de um sistema de baixa pressão atmosférica vai reforçar áreas de instabilidade sobre o sul do país. A chuva acontece a qualquer hora e de forma frequente, com potencial para vários temporais no interior do Paraná e de Santa Catarina e também sobre o oeste do Rio Grande do Sul. Na faixa leste da região, inclusive nas 3 capitais, o dia ainda vai começar com aberturas de sol, mas deve chover forte já no início da tarde. A mínima prevista em Porto Alegre é de 23, máxima de 31 graus, e em Florianópolis, mínima de 22, com máxima de 28 graus. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica para quinta-feira a presença do sol entre nuvens e a possibilidade de pancadas de chuva ocorrendo à tarde ou à noite. As temperaturas devem variar nesta quinta-feira entre a mínima de 18 e a máxima de 28 graus. No Jornal TV Com, a gente confere agora o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! O que se tem verificado agora, no dia a dia, pelo menos nos últimos dias, agora desde segunda-feira, é uma obstinação de alguns meios de comunicação em procurar respostas do porquê as pessoas não estariam se dando conta da gravidade da situação em torno do coronavírus, por que as pessoas não estão contribuindo, não estão se afastando socialmente, ao mesmo tempo que dão os números da ocupação dos leitos de UTI no Rio Grande do Sul, quase o seu esgotamento. Vendo hoje um noticiário ao meio-dia e a tentativa de empurrar para nós a culpa de tudo que está acontecendo, ou o descrédito em relação ao que está acontecendo, que não é de hoje, já vem desde o início da pandemia, os primeiros meses, chega a ser uma situação surreal. Alguns talvez não estejam se dando conta de que as pessoas não confiam mais nas autoridades. A resposta do porquê todo mundo está revoltado e que não tolera mais certas atitudes é porque as autoridades perderam a legitimidade. E fica ainda mais pior quando, para nós, os simples mortais, que estamos aí sujeitos aos mandos e desmandos, e tentar entender, fica pior quando se ouve de tudo. É médico dizendo que lockdown não funciona. É estudioso dizendo que lockdown funciona. É universidade dizendo que agora aquilo que foi feito não valia mais. É gente desconfiando de onde foi o dinheiro. É gente desconfiando de por que não foi investido aqui e ali. E os grandes meios de comunicação querendo colocar a culpa nas pessoas. É muito simples de entender. É um barco em que o capitão não consegue mais sustentar as suas ordens, não consegue mais fazer crer. Esse que é o problema. É claro que o vírus está aí, é claro que a UTI está cada vez mais cheia, aquelas que têm. É claro.
Mas todo o problema da condução da sociedade é a credibilidade no seu líder. Então chega a ser surreal quando um repórter quer induzir a resposta de um dito especialista para colocar a culpa em todos nós. O vírus está aí. O Terra, deputado, pegou coronavírus e está por aí. Bem de saúde continuando defendendo as mesmas ideias. O presidente pegou, o governador pegou. Então as pessoas querem se sustentar, querem trabalhar, estão quebrando. Como é que elas vão acreditar que é o caos? Quando as medidas impostas lá atrás e tentadas revitalizar hoje não dão mais efeito. Por que querem jogar a culpa individualmente nas pessoas e, pior com isso, promovendo uma pressão psicológica ainda maior? Não dá para entender. O tal da imunização de gado está aí. E ao mesmo tempo, com um grande veículo de comunicação diz o seguinte: fica em casa, se afastem, não vai aqui, não vai ali, noticia ao mesmo tempo que um quartel em Santa Maria tem 120 recrutas, 30 testados positivamente, mas estão bem. As coisas não vão funcionar desse jeito. Evidente que fechar o comércio não funciona, mas quem diz isso é negacionista, quem diz isso é contra os especialistas. Bom, alguns preferem ficar com os especialistas que falam contra essas medidas que não funcionaram e não funcionam. Simples assim. Querem explicação de por que as pessoas não aguentam mais e não acreditam mais nas autoridades? Não acreditam? Por quê? Perderam a legitimidade de tanto falar bobagem e de tanto praticar medidas sem efeito e terroristas. Pensem nisso e fiquem com Deus. Faleceu na terça-feira em Porto Alegre o pesquisador da Embrapa Uva e Vinho, Alberto Miele, vítima de complicações pós-cirúrgicas. A instituição emitiu nota de pesar, lembrando que a trajetória de Miele, que era agrônomo, se confunde com a própria história da Embrapa Uva e Vinho. Ele foi um dos primeiros pesquisadores da unidade aqui de Bento Gonçalves e, ao longo desses quase 46 anos, se dedicou a pesquisar a uva e seus derivados, como vinho, espumantes e suco de uva, especialmente nas áreas de ciência e tecnologia de alimentos. A passagem de um ser humano reflete o quão efêmera é a nossa existência. Quando isso acontece com alguém próximo, como um colega de trabalho, o vazio passa a ser ainda maior. A história profissional do colega Miele, ela está estreitamente associada à história da Embrapa Uva e Vinho. Ele foi um dos primeiros pesquisadores e, ao longo da sua carreira profissional, deixou importantes contribuições no campo da fisiologia vegetal e na caracterização dos produtos elaborados com a uva brasileira. Ele também teve uma contribuição importante como professor. Foi um dos primeiros professores do curso de Viticultura e Enologia do atual Instituto Federal. Orientou diversos profissionais que hoje fazem a diferença no setor vitivinícola brasileiro. Por isso, nesse momento de dor, os nossos sinceros condolências a todos os familiares e amigos que conviveram com o Miele. Que Deus cuide dele e que conforte a todos nós que estamos aqui mantendo vivo o seu legado. Alberto Miele atuou muito na orientação de novos profissionais que, posteriormente, vieram a se tornar seus colegas de pesquisa na Embrapa Uva e Vinho. Ao longo da sua carreira profissional, Miele publicou mais de 80 artigos científicos em periódicos nacionais e internacionais. Ele também atuou em diversos órgãos, instituições e entidades ligadas ao ensino, à pesquisa e contribuiu com meios de comunicação quando convidado a fazer comentários. Miele era natural de Bento Gonçalves e iria completar no dia 8 de julho 80 anos. Ele deixa a esposa Divete, os filhos Eduardo, Marcelo e Luciana, as noras Mariana e Patrícia, o genro André e os netos Davi, Caio e Rodrigo. A safra da uva de 2020, tida como a safra das safras, tende a ser superada este ano devido às novas áreas cultivadas e à ausência de perdas por questões climáticas. A previsão do IBGE indica um leve aumento
podendo ultrapassar as 800 mil toneladas somente no Rio Grande do Sul. Entretanto, o prognóstico de índices maiores de chuva pode restringir o potencial qualitativo de algumas cultivares. Os dados foram apresentados pela Uvibra, a União Brasileira de Vitivinicultura. A safra 2021 está se tornando uma grande safra por questões climáticas. Tivemos na época da floração, tivemos intempéries, geadas, enfim, e com isso fez com que ela evoluísse normal. Estamos com uma safra muito boa, em grande quantidade, podemos ter uma safra recorde em questão de quantidade e também em qualidade. E com isso vai em encontro, de que do ano passado tivemos uma venda um pouco acima do normal, muitas vinícolas ficaram com os estoques baixos e vem no momento para fazer essa reposição de estoque. Então deveremos ter bons vinhos e que esse ano de 2021 possamos ter igual ao ano passado, uma safra das safras em qualidade e esse ano uma safra em quantidade e também com qualidade. Então vamos brindar os vinhos brasileiros nessa safra 2021 e que possamos ter sucesso. O presidente da entidade, Deunir Argenta, diz que tal previsão é um alento para o setor, que viu seus estoques praticamente desaparecerem diante do excelente desempenho das vendas do ano passado. O dirigente destaca como agravante, nesse cenário positivo, o fato das indústrias enfrentarem a falta de garrafas que vem se agravando ano a ano. E quando se fala de safra da uva, logo a gente lembra de Bento Gonçalves, Flores da Cunha ou Garibaldi, que são municípios que se destacam na produção. No entanto, de acordo com o IBGE, dos 497 municípios gaúchos, pelo menos 122 vivem do cultivo da uva. Considerando os municípios que cultivam viníferas e americanas, o maior produtor é Flores da Cunha, com 84 mil toneladas no ano passado, seguido por Bento Gonçalves com 73 mil toneladas e Farroupilha com 50 mil toneladas. Maior produtor de uvas viníferas continua sendo Bento Gonçalves com 12 mil toneladas. Toda essa produção de 735 mil toneladas é processada por 614 vinícolas aqui no estado, de acordo com o Ministério da Agricultura. Em todo o país, são 831 vinícolas. O portal do governo do estado mostrava ao início da tarde desta quarta-feira a utilização de 38 leitos por pacientes acometidos com a Covid-19 e internados na UTI do Hospital Tacchini. O número representa aumento de 7 a mais em relação ao levantamento da terça-feira. A ferramenta disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todos os municípios. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 12 leitos eram ocupados por portadores de outras doenças. Diante desse quadro, a instituição operava com 111% além da capacidade. O boletim atual mostra ainda o uso de 33 respiradores, 4 a mais que o boletim da terça-feira ou 8 a mais se comparados com os dados da segunda-feira. Quanto à ocupação do uso de leitos fora da UTI, que agora a capacidade é de 100 unidades, atualmente 67 pacientes seguem internados, 2 a menos que o levantamento anterior. Os dados que constam no portal são alimentados com informações que são repassadas diariamente pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. A Força Tática da Brigada Militar cumpriu um mandado de busca e apreensão em uma residência localizada no bairro São João Bosco, em Nova Prata. A ação aconteceu no início da manhã desta quarta-feira e envolveu agentes da Polícia Civil que, em conjunto, atuaram em uma operação de combate ao crime organizado. No local foram apreendidos R$ 2.272 em dinheiro, 4 porções de maconha, 2 aparelhos celulares, material para embalar a droga e uma cápsula deflagrada calibre 22. Também haviam notas fiscais de depósitos referentes ao pagamento de entorpecentes e as anotações das vendas realizadas, além dos valores correspondentes. Um homem de 27 anos
e uma mulher de 26 foram presos por tráfico de drogas e associação para o crime. Eles foram conduzidos ao Presídio Estadual de Nova Prata. A Polícia Rodoviária Federal prendeu um criminoso que estava foragido da justiça durante abordagem a um ônibus aqui em Bento Gonçalves. O caso ocorreu na tarde da terça-feira na BR-470, durante fiscalização a um ônibus que fazia a linha Caxias do Sul, Foz do Iguaçu, no Paraná. Na abordagem, os policiais rodoviários descobriram que havia um mandado de prisão expedido pela comarca de Foz do Iguaçu contra um rapaz de 26 anos. Ele havia sido condenado por porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito. Jornal TV Com fica por aqui. Lembrando que o nosso programa tem reprises às 7 da manhã e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone. Ele é válido para Android e também iOS.